Amém. Como dizia minha mãe, beleza não põe mesa. Mas eu não como no chão. Não é o mensageiro, mas sim a mensagem. O Verbo se fez vida e habitou entre nós. Ele é que nos transforma, nos liberta e, mais importante, nos salva. Eu queria, antes de começar na palavra, eu queria contar um testemunho que eu fiquei sabendo ontem à noite, por acaso. Eu sabia, assim, meio en passant, mas aí eu fiquei sabendo com detalhes ontem. Essa jovem que estava aqui, a Débora, que é a primogênita do pastor Aloísio, uma bênção, família abençoada, Marcelo, seus filhos. E ontem, por acaso, ele estava me contando do que a Débora passou. Irmãos, de Deus em tudo, em tudo. Então a Débora tinha 11 anos, parece que ela tinha feito uns exames e foi no médico e parece que era uma coisa simples, deu um diagnóstico, mas o Paulo, que é o nosso irmão que congregava aqui, ele viu os exames e quando ele viu os exames, ele falou, cara, ela está mal. E ele ficou meio constrangido de não invadir a pessoa que estava atendendo a Débora. Mas aí, o que ele fez? Ele ligou para a Tiara. Tiara era a mãe do pastor Aloísio, uma bênção também. E o pastor Aloísio e a pastora Luiziana tinham ido pregar em outro lugar e a Débora estava com a Tiara, que é a avó. E ele quando ele viu os exames, falou, cara, essa menina tem que ser internada, tem que ir para o centro cirúrgico direto. Ela não vai sobreviver. E ligou para a Tiara, na mesma hora a Tiara falou assim, foi o Espírito Santo de Deus que mandou você ligar. E parece que foram para o hospital, e quando ela entrou no hospital, parece que ela já desmaiou, e aí veio uma palavra, que a Tiara por acaso ouviu. Essa daqui não sai viva. E ela está aqui para a glória do Senhor Jesus. Porque nós vivemos na dependência total de Deus. Ela teve sepsemia, enfim, mas está viva para a glória do Senhor Jesus. E eu não sabia desse testemunho, e o Paulo ontem me contou isso, falei, cara, foi nesse nível. Assim. Então, a gente vê o cuidado de Deus com seus filhos, o cuidado que Ele tem conosco, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, nessa confiança, nessa dependência. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de 2 gumes, ela separa a alma de espírito, junta de medula, e só ela é capaz de discernir os sentimentos e os propósitos do coração. Por que eu gosto sempre de ler esse versículo, falar sobre esse versículo? Porque essa palavra aqui, gente, essa palavra tem poder para separar a nossa natureza caída, que muitas vezes quer se manifestar, daquilo que é a vontade de Deus. Então, ela tem que ser, sim, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é nosso manual de sobrevivência, principalmente nesse tempo que a gente tem vivido. Não sei, você que me ouve em casa, talvez você esteja meio desesperado aí, não sei, dificuldade, enfermidade, talvez uma crise financeira, mas creia no Senhor, dependa exclusivamente dEle, e Ele vai mudar a sua sorte. Ninguém nasce nessa terra acidentalmente. A palavra de Deus diz no Salmo 139, que ainda quando a gente era uma substância sem forma, o Senhor nos concebeu dentro do ventre da nossa mãe, e todos os nossos dias estão escritos no livro dele.
Então, se teve um percalço, alguma coisa que se desviou dele, mas o Senhor tem um plano. Ninguém veio nessa terra por um acidente. Todos nós fomos gerados por Deus, pelo Criador do céu e da terra. Então, eu queria falar a respeito dessa palavra, dependente de Deus em tudo. A gente vai ler em Provérbios 3, de 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Conheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Te louvamos pela tua palavra, Senhor Jesus. Ela é a nossa sobrevivência, Senhor Jesus. Que teu Espírito Santo nessa noite, Pai, possa ministrar aos nossos corações, Pai, aquilo que é a tua vontade. A tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor Jesus. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que nós devemos viver em novidade de vida, Pai. E a tua palavra diz também, Senhor, que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós queremos receber o maná celestial nesta noite, Pai. Renova a nossa mente, renova o nosso entendimento, Senhor. Anulamos, Pai, todo sofisma, todo baluarte, toda altivez, tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Dá ordem aos teus anjos, Pai. Coloca os teus anjos aqui com espadas desembainhadas de fogo, Pai. Em cada casa, em cada família aqui representada, Senhor, nós repreendemos todo o mal. Que a sua palavra, Senhor, caia em solo fértil e frutifique a 100 por 1. E seja exaltado o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro versículo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Às vezes meus filhos falam assim para mim: pai, mas você está muito espiritual, pai. Irmãos, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em 2 Pedro 2,9, diz assim, que vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos criou. Então assim, irmãos, a gente estava num lamaçal, sobre um império opressor, e ele nos tirou de lá, para fazer parte do reino dele, para reinar nele. Não é reinar no nosso sentimento, na nossa capacidade, naquilo que na motivação do nosso coração, mas naquilo que é a vontade dele. Então devemos sim ser espirituais em tudo. Devemos sim buscar o Senhor em tudo. Quando ele fala, confia no Senhor de todo o seu coração. E a palavra de Deus diz, lá no Provérbios 4, ele fala assim, Provérbios 4, 23 diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Aonde está a fonte de vida, irmãos? A fonte de vida está aqui, na palavra de Deus. Essa é a nossa fonte de vida. Então, o que o mundo tem feito, irmãos? O que o governo desse mundo, o príncipe desse mundo tem feito? De todas as forças, investido de toda a força dele, maligna, para tirar isso aqui. De dentro do homem, mudando valores, mudando os princípios, e ele é muito sorrateiro, né? Ele não vai aparecer com um tridente na sua frente, todo feioso, uma capa vermelha com um dentão, e falar assim, vou te pegar. Ele vem sorrateiramente dizendo, não,
Agora você tem que ser do bem. Ser do bem. Você é do bem? Beleza, você é do bem. Do bem, meu amigo, sem Jesus, pode passar a eternidade num lugar muito desagradável. Então tem que ser de Jesus. Tem que declarar Ele como Senhor e Salvador. E tem que amar Ele, colocar Ele dentro do seu coração e ter temor e reverência a Ele. Então diz assim: reconheça-o em todos os teus caminhos. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Eu vou ao supermercado. Eu vou ao supermercado e eu fico ligado aonde, o que o Senhor quer da minha vida ali naquele supermercado. Reconhecer o Senhor em todo o seu caminho. Você pode estar comprando uma laranja, do lado uma pessoa do seu lado falar alguma coisa. Essa pessoa está precisando de Jesus, irmãos. Tem uma irmã ali, uma irmã em Cristo até na Zona Sul daqui. Depois que eu caí, tive esse acidente aqui. Eu fico glorificando ao Senhor pra caramba, né? Eu estou meio azeitado, assim, porque foi muito sobrenatural essas coisas que aconteceram. E eu estou nesse site aí, como diz a Edmeia Williams, entra nesse site. Eu estou nesse site aí do azeite, assim, sobrenatural, fico contando. Hoje eu contei para o secretário da Smart Fit. E aí é um motivo, né? É uma oportunidade de você falar do que Deus fez na tua vida. A palavra de Deus diz que nós devemos ser cartas vivas, né? E o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Ele nos ungiu para quê? Levar as boas novas, libertar o cativo, o acorrentado, o algemado. E é poder nele. E essa irmã aí, eu contei isso para ela, foi bênção. E aí eu cheguei, sei lá, ontem passei lá. Glória a Deus, de manhã ela diz assim: glória a Deus, a presença do Senhor está aqui. Então, irmãos, reconheça-o em todos os teus caminhos. Seja em qualquer lugar que você for. Supermercado, padaria, academia, reconheça-o em todos os seus caminhos. Bota um louvor quando você estiver treinando na academia. Pode ter certeza, irmãos, que o céu, o ambiente daquele lugar vai ser transformado por causa da presença do Todo-Poderoso. Ele está em você. Amém? Tudo que fazemos, temos que colocar Deus à frente. Mesmo que você tenha feito aquilo lá várias vezes. Porque às vezes, né, tipo assim, eu sou um educador físico, eu vou dar aula, tem um padrão de exercício, tem uma rotina de exercício, mas eu procuro colocar o Senhor em tudo. Mesmo que eu tenha aquele conhecimento, eu acho que o grande diferencial é a unção do Senhor que está sobre você e toca aquela pessoa. Eu tenho clareza disso. Tem coisa que eu falo, cara, é surreal o que acontece. Cara, é Deus, é Ele, não sou eu. Amém? A gente tem que reconhecer o Senhor em tudo que a gente fizer, em qualquer coisa, seja limpar a casa, seja fazer qualquer coisa. Reconheça-o em tudo. Amém? Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Então a gente vive num tempo, né? Irmãos, nessa década de 2010 a 2020, nunca a minha área, talvez até a Débora possa falar também com relação à área dela na medicina, teve tanto avanço em periódico, em estudo, muita coisa. Um nível de encalhamaço de informação, de conhecimento, de estratégia, de tudo. E a gente tem muito isso na internet. Mas, irmãos, bênção, legal, vai usar tudo aquilo que é melhor de tecnologia. Eu fiz uma cirurgia que foi totalmente high-tech, entra por aqui, bota uma placa lá dentro, pelo céu da boca, e estou perfeito. Glória a Deus por isso. Exaltado seja o nome do Senhor por tudo isso. Mas existe um conhecimento que, infelizmente, o inimigo vai colocando sorrateiramente nas pessoas, e as pessoas se tornam PH deuses. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. A palavra de Deus diz que o princípio da queda
é a soberba. E muitas vezes esse nível de conhecimento, eu me relacionei com pessoas que doutorado, pós-doc, um monte de coisa, e infelizmente, uma alma seca, um sepulcro, muito conhecimento, um nível absurdo de conhecimento, mas num caminho de ruína. Por quê? O conhecimento, irmãos, é importante para Deus usar esse conhecimento para a glória dele através da sua vida. Mas muitas vezes o conhecimento é muito distante daquela sabedoria que o Senhor deu para Salomão. Conhecimento é uma coisa e sabedoria vem do alto, do Pai das luzes. E a gente só busca no relacionamento íntimo com Ele. Ainda que a gente conheça tudo, ainda que a gente fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, se não tiver o amor genuíno do Senhor sobre a nossa vida, de nada vale. Então, é bom ter conhecimento, é bom fazer mestrado, é bom fazer doutorado, mas cuidado, para isso não te deixar distante do Senhor. Porque o melhor conhecimento que um crente pode ter é isso aqui. É conhecer as Escrituras, se aprofundar, ter um relacionamento, ter a revelação dos tesouros escondidos da palavra de Deus. Isso é a sabedoria que vem do alto. Amém? Então não sejais sábios nos seus próprios entendimentos, porque você começa a ter um olhar altivo. E infelizmente, irmãos, infelizmente, esse conhecimento faz com que você se torne com um olhar de julgamento, de separação, de altivez. Por quê? Você começa a se comparar, agora eu sei, agora eu faço, agora eu aconteço, e o Senhor não habita nisso. Existe um paradoxo no Sermão do Monte. O que ele fala? O humilhado será exaltado. Então essa sabedoria aqui, onde você vê, o cara não sabe isso, o cara não sabe aquilo, o cara fez isso errado. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. A palavra de Deus diz uma coisa clara, o ferro com o ferro se afia. Então assim, o ferro é o atrito com os irmãos e é crescimento, não é para dizer, eu sou melhor, eu sou pior. Eu sempre falo o seguinte, sabe, irmãos? Para a glória do Senhor Jesus, isso, desde garoto isso. Eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que me deixaram um legado, não deixaram riqueza, mas deixaram um legado de dignidade, de caráter, de honestidade, de respeitar o próximo, de amar o próximo. Aquele cara que está ali, que muitas vezes ele não tem conhecimento para fazer o que você está fazendo, porque ele não teve a mesma oportunidade que você teve. Se você trilhou um estudo numa escola melhor, falou inglês, falou 4 idiomas, viajou o mundo, não dá para dizer que o cara é pior que você se ele não teve a mesma oportunidade que você. E muitas vezes esse olhar, quando ele fala, não sejais sábios aos teus próprios olhos, por quê? Esse olhar comparativo é a sua natureza caída, que não serve para nada. Deus não habita nessas coisas de julgamento, eu sou melhor, sou pior, eu faço isso, eu faço aquilo. Está repreendido esse espírito dentro da igreja de Cristo, em nome de Jesus, de divisão, de contenda, de sou melhor, sou pior. Está repreendido isso, está repreendido. Jesus era aquele homem que tinha uma relação íntima com o Senhor, fazia e acontecia, fazia o mar parar, fazia a chuva parar, abriu o mesmo poder de abrir o mar vermelho, alimentou aquele povo lá, aquelas 3.000 pessoas, 3.000 homens, com os peixinhos, com os pãezinhos, e ele era humilde. Ele era humilde. E tem uma passagem que é muito interessante, quando Pedro vai ali e ele fala para o Senhor, não, que isso? Jesus, o Senhor vai descer para Jerusalém e o Senhor vai reinar. Está repreendido, Satanás. O Senhor repreendeu a Pedro ali, porque ele tinha um propósito.
Ele tinha uma missão. A missão dele mudou o destino da humanidade. E logo em seguida, mais à frente, os discípulos se reúnem ali. E aí, beleza, quem é que vai ficar? Quem é que vai ser o líder aí? Quem é que vai ser o chefe que vai comandar isso aí? A gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. A palavra de Deus é clara: não sejais sábios aos próprios olhos. Cuidado com isso. Isso é a natureza caída que tem todas as vezes que se manifestar. Quando ela estiver se manifestando, fica quieta aí. Está repreendida em nome de Jesus. Repreenda isso. Amém, irmãos? E depois ele diz assim: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quero fazer uma pergunta aqui. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, tá certo? E o temor ao Senhor é o quê? Aborrecer o mal. Você tem aborrecido o mal? Vou deixar essa pergunta. Você tem aborrecido o mal? A gente tem que aborrecer o mal, irmãos. A gente tem que aborrecer o mal. Tem que amar as pessoas. Tem que ser cordial com as pessoas. Tem que ser educado com as pessoas. A gente está vivendo um tempo de uma hostilidade, de uma divisão sobre a terra absurda. E por crescer a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria até dos escolhidos. O esfriamento do amor é o quê? Se você não tem amor, se você não tem compaixão, você tem julgamento, você tem hostilidade dentro do seu coração. Então, temer ao Senhor é aborrecer o mal. A gente tem que aborrecer o mal com as nossas atitudes. E a cada segundo, em o tempo que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, dentro da nossa casa. Peço até perdão, hoje eu tive um estresse com a minha mulher, mas já pedi perdão em nome de Jesus. Então, assim, aborrecer o mal. Vamos ter isso na nossa consciência e ter atitude digna. Que o Senhor seja louvado nas nossas atitudes. O humilhado será exaltado. Que a gente tem que entender que o adversário tem que ficar do lado de fora da nossa relação. Amém? Cônjuges. Não se põe o sol com a sua ira. Irai-vos, mas não pequei. Não se põe o sol com a sua ira. Não vá dormir sem resolver. Dispara o cronômetro. Deu um estresse, dispara. 2 minutos, 3 minutos, opa, tem que resolver. Diabo, você vai ficar para lá de fora, vamos conversar aqui. É isso, atitude. Amém? Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo, refrigério para os teus olhos. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Que texto maravilhoso. Quando o Senhor fala assim, tem a ver com a gente, tá, irmãos? Assim, para quem trabalha com educador físico, será isto saúde para o seu corpo. Que coisa maravilhosa. E refrigério para os teus ossos. Caramba! Adeus osteoporose, adeus fraqueza nos ossos, em nome de Jesus. Então assim, se a gente confia no Senhor de todo o nosso coração e não te estribes do seu próprio entendimento, reconheçam em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não sejais sábios os seus próprios entendimentos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Se eu tenho uma atitude assim, eu tenho essa bênção. Então, quando ele fala aqui, será isso saúde para o seu corpo, refrigério para os teus ossos. Irmãos, refrigério, paz. Isso é um texto maravilhoso, irmãos, que a gente tem que se apoderar dele. Vamos nos tomar posse disso. A palavra de Deus é viva em nós, e ela tem que ser viva em nós. Amém? Então, vamos tomar isso aqui, gente, como manual de sobrevivência. A Bíblia é um manual de sobrevivência. Vamos tomar posse. Amém?
Que o Senhor seja exaltado por essa palavra, Ele seja glorificado. Eu quero fazer uma oração. Pai, te louvo pela Tua palavra, Senhor Jesus. Quero declarar isso sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida daqueles que estão em casa, Pai. Declarar, é um decreto isso. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aleluia. Pai, nós tomamos posse da Tua palavra, Senhor Jesus, como uma verdade sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, Pai. Pai, que sejamos, Senhor Jesus, verdadeiramente como galhos ali, Pai, enxertados na videira que é Cristo, Pai. Que sejamos, Senhor Jesus, verdadeiramente árvores plantadas junto ao ribeiro das águas que é o Senhor, Pai. Aumenta a nossa capacidade de um relacionamento íntimo contigo, Pai. Nós te exaltamos, Senhor, por essa noite. Nós te glorificamos, Pai. Que cada oração, que cada pedido, Pai, seja alcançado, Senhor Jesus. Que o Teu Santo Espírito haja a nosso favor e seja exaltado o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.